Jesus, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 15. Nós vamos meditar na mensagem Dia da Vitória, ou a mensagem que o irmão Pedro usou, está no Apocalipse, capítulo 15. E vi um outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais esta noite, ó Pai, por mais este privilégio de estar em Tua presença, Senhor Jesus. Te pedimos, ó Pai, que abençoe a leitura da Tua palavra, ó Pai. Abençoe-nos, ó Deus, que possamos estar, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, entregues a Ti. Em Teu nome te agradecemos, Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a irmã Isabela, a irmã Shéria, que cantaram
este hino. Deus abençoe ricamente. No parágrafo 23, Mombrana começa, ele fala: e se ele é Deus em todos, ele está interessado em cada ser humano, porque é sua criação, e ele está interessado nos filhos, e ele está interessado nos idosos e nos de meia idade, e ele está interessado em nossa cor, o branco, o moreno, o negro, o amarelo, as diferentes tonalidades de nossas peles, dos países de onde vieram nossos antepassados, e ele está interessado em todos nós. Ele não está somente interessado nos judeus, ou na raça amarela, ou na raça negra, na raça branca, seja o que for, ele está interessado em toda a raça humana e está tentando fazer com que a raça humana focalize a sua palavra em uma coisa e diga que há um Deus. E esse Deus deu um substituto inocente através da vinda, se tornando ele mesmo homem, a fim de tirar o pecado e salvar toda a raça humana. João, o profeta, ilustrou isso maravilhosamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o problema do pecado é colocado bem ali, naquele substituto inocente, através quando o homem começa a segurar o binóculo de Deus aqui, ele olha tanto para o natural, ele falha em ver a aplicação espiritual que a palavra dá. Agora, veja, esta é uma das grandes coisas que o homem faz quando ele tenta olhar, porque ele olha através das lentes como Caim olhou. Ele olha para a realização pessoal. Caim pensou: agora, se eu puder tirar Abel do caminho, então eu serei o único. Então vem, ali o outro sujeito estará fora do caminho. Isto é o que o homem tem tentado fazer através dos anos. Tem tentado tirar o outro companheiro do caminho, quando ele deveria estar tentando trazer o outro companheiro para o caminho com ele e ser um irmão. Vê você? Em vez de tentar dizer: aquele grupinho, simplesmente varra-os para fora, e isso está acabado. Aqui, bem, eles são isto ou aquilo, vem? Não deveríamos fazer aquilo, deveríamos estar tentando trazer a coisa toda a um quadro sólido, e esse é Jesus Cristo. Uma jovem moça, outra noite, em uma entrevista, ela disse: ele disse, a filha de um ministro havia tido algum tipo de um pequeno namoro e ela perdeu sua cabeça a respeito disto. E ela teve um desfalecimento, uma jovem muito bonita e com cerca de 23 anos de idade. E quando ela era mocinha, com cerca de 12 anos, ela estava em Chicago, assentada em uma reunião, ou foi em Elgin, e assentada na reunião, o Espírito Santo saiu por aquela audiência e chamou quem ela era, disse: você tem um sopro no coração. O médico diz que você não pode viver até os 15 anos, mas assim, diz o Senhor, você está curada. E ela nunca, nem mesmo nunca mais sentiu um problema de coração desde então. E ontem à noite ela teve um tipo diferente de problema cardíaco. E foi um problema espiritual, de coração. Seu amado fugiu e se casou com outra mulher, e ela ainda continua apaixonada. E este rapaz lhe disse que ele ainda estava apaixonado por ela. E seu pai havia motivado aquilo. Eu disse: tolice, ele não tinha que se casar com outra garota. Ele fez isso porque ele falhou em ter o tipo correto de amor por você. É exatamente isso. Mas veja, estando toda envolvida naquilo, a garota se assentou ali
em uma como que tão deprimida, que ela disse: eu sei que o Johnny me ama. Eu sei, isso é tudo o que ela podia ver. Ela vivia naquele pequeno mundo consigo mesma, e ela se moldou ali, e eu tomei a sua mão, eu disse: ouça-me. O Senhor me mostrou uma visão, vê você, que ela sabia que eu não sabia nada a respeito sobre algo que havia acontecido. Algum procedimento entre eles, e quando aquilo foi dito, aquilo atingiu rapidamente. Eu disse: agora, quando você saiu dali, olhe para o Calvário ali. Você saiu por aqui e começou a tentar beber, a filha de um ministro pentecostal, e tentando fazer as coisas que você está fazendo para sucumbir àquela tristeza. Aquele homem é alguém que não se importa nem de estalar o seu dedo por você. Eu disse: olhe para o Calvário, garota. Este é o único caminho de volta. Temos que focalizar a nós mesmos, quer vivamos, quer morramos, afundemos ou afoguemos. É o Calvário. Cristo. Esta é a coisa para a qual Deus quer que voltemos. E então, no foco da palavra de Deus, em vez de ajuntar isto e fazê-la dizer a única coisa que Deus a faz dizer, nós olharmos para o lado natural. Nós olhamos para o lado natural. Portanto, se o homem fazendo aquilo, ele coloca em um lugar em que ele simplesmente vai após a coisa que é apresentada. Aqui está uma oportunidade que nosso pequeno grupo, podemos fazê-lo. E nós não temos nada a ver com o restante deles. E aquilo, veja, esta é a primeira coisa apresentada. Em vez de ajustar o foco para saber o que é amor fraternal, que devemos ter um pelo outro e compreender um ao outro e amar um ao outro e adorar um com o outro, eles desprezam um homem por causa das roupas que ele usa, ou da educação que ele possui, ou a cor de sua pele, ou algo assim. E aquilo, consequentemente, separa o povo. O homem vai após aquilo. Isto nunca dará uma chance ao homem interior para operar. Agora, somos um ser trino, alma, corpo e espírito. Agora, mas quando a mente natural, as duas forças espirituais operam em você, é a sua mente, é o seu espírito, Agora, a mente natural, que é altamente polida, tentar realizar algo através de sua inteligência, E quando ele faz aquilo, a própria coisa, quando ele faz aquilo, ele se lança fora do homem espiritual que está nele. É aí que está a causa do problema. Bem aí, Ele tenta fazer isto por si mesmo. Como eu falei há não muito tempo atrás, eu creio que foi no tabernáculo de Deus, que Deus é tão grande que Ele pode se tornar tão simples. Agora, veja, quando ficamos grandes, não podemos ficar simples, Nós não sabemos muito e nós temos que, isto tem que ser desta maneira, da maneira que dizemos, ou não é isto de modo algum, Bem desta forma perdemos a Deus. Mas se um grande homem pudesse apenas ficar maior e maior, continuasse crescendo, que ele faria? Ele apenas voltaria a ser tão humilde outra vez e tão simples, até que o povo passaria por cima dele e não conheceria, A grande pessoa que está no meio delas, exatamente a mesma coisa como fazemos nós. Medimos um elétron, nós partimos um átomo, nós enviamos uma mensagem para a lua, a caminhamos sobre a grama como sobre qualquer nada sabemos, isso é correto.
a florzinha, ninguém pode explicar ou pode encontrar a vida que se esconde naquela sementinha, lá embaixo, na terra, para trazer uma flor no ano seguinte, uma lâmina comum de grama. Todos os cientistas do mundo não poderiam fazer um broto da grama, nem uma folha. Vem, você não pode fazer isso porque ela contém vida. A coisa de Deus é tão simples que passa despercebido pelas pessoas. Uma vez no trabalho, eu lembro quando o Billy Graham morreu, e tinha alguns amigos denominacionais, e eu fui comentar com eles, né, se eles sabiam quem era Billy Graham. E Billy Graham era um homem que viveu contemporâneo do irmão Branham. Pregavam ali nos Estados Unidos, na mesma época. E o Billy Graham viveu até pouco tempo atrás, né? Há uns 4 anos atrás. E aí eu fui falar com ele nunca tinha ouvido falar de Billy Graham. Aí eu pensei, como nós somos um povo pequeno, se nem do Billy Graham, que era tão conhecido, um denominacional, geralmente eles não sabem quem é Billy Graham, quanto mais do irmão Branham. Então é uma coisa, é uma predestinação, é algo que nós temos que agradecer muito a Deus por conhecer essa mensagem. Porque Deus nos escolheu com o dedo assim, ó, falou, você vai conhecer, você. É como uma pequena florzinha que nasce ali. O que tem por trás dela? Ninguém consegue explicar aquilo. Mesma coisa essa mensagem, o que nós temos em mãos é muito, muito grande, é muito valioso. E como o irmão Branham fala aqui, quando aquilo é Deus, ele se torna pequeno, passa despercebido. Eles não conseguem ver um profeta na Bíblia. Eles não conseguem ver que Deus prometeu que enviaria um profeta. E nós vimos, isso não é mérito nosso, isso é a graça de Deus ao nosso favor. E portanto nos foi dito, os tolos andam com calçados de cravos, onde os anjos temeriam pisar. Isto é realmente a verdade. Nós passamos por cima das coisas simples, passamos por cima de Deus, passamos sobre uma orquídea procurando uma margarida. Agora, é isto, pisamos por cima da orquídea, e se apenas nos simplificássemos, descêssemos, ninguém podia olhar nem mesmo para aquela vinha ali fora. O que é isto? Deus, o que é ela? São as cinzas vulcânicas com a vida em si. Virem e olhem, há uma imensa árvore ali fora, álamo, eu creio. O que é ela? Ela é cinza vulcânica com algum tipo diferente de vida em si. Esse tipo de vida formou a árvore, aquele tipo de vida formou a videira. O que somos? Cinzas vulcânicas com vida. O que nos fez ser o que somos? Não seríamos mais do que aquilo, mas Deus colocou a vida eterna em nós, e então nos tornamos seres de Deus. Então nós estamos observando, focalize a palavra em Deus, mas o homem nunca dá ao homem interior uma chance para explicar o que é correto. Mas o homem nunca dá ao homem interior uma chance para explicar o que é correto. Portanto, aquilo é o que causa o problema. Sempre pensando com o intelecto. Observe, encontramos, se ele não faz isto, então o que acontece? Encontramos que o seu temperamento, como Caim, imediatamente ele ficou com os ciúmes. O que Caim deveria ter feito? Olhado, falei, eu estou errado, eu vou fazer como meu irmão. Eu vou lá, se humilhar, pedir perdão para Deus. Mas não, ele ficou com ciúme. E atacou e matou Abel. Ele não gostou que Deus aceitasse Caim, ou melhor, o sacrifício de Abel em vez do seu. Ele queria seu próprio sacrifício. Ele queria sua própria maneira, ao invés de chegar a Abel e dizer, meu irmão, estou tão feliz que Deus tenha aceitado. Agora, nós temos uma forma através da qual conhecemos a maneira que Jeová aceita, porque ele
provou isto, recebendo o seu sacrifício. Não seria aquela a coisa a ser feita? Mas, em vez daquilo, ele ficou com ciúmes. Agora, não vê você aquela mesma coisa? Hoje nós, homens, vem, esta é apenas a sua maneira. Vem, muitas vezes no trabalho, eu já vi isso. Tem uma pessoa que está lá, ele é um mundano, aí o cristão chega lá e começa a querer pregar para ele. Ele não quer ouvir. Ele está lá, ele começa, ele já demonstrou que não quer. Nós muitas vezes devemos pregar com as nossas vidas, sem falar uma palavra. Você entra no lugar, aí do nada, você é crente, né? Você é um cristão, mas você não falou para ele. Do que você ir lá, é a mesma coisa de tirar um osso da boca de um cachorro. A pessoa não quer. Se você continuar insistindo ali, ele vai acabar blasfemando. Ele vai acabar falando mal do profeta, ele vai acabar criticando. Às vezes o nosso comportamento prega muito mais do que as nossas palavras. E principalmente as irmãs, as moças. É uma pregação nas escolas, com vestido, com cabelo longo. Você está pregando, né? Aí a pessoa, você às vezes entregar um folheto e falar uma vez, tudo bem. Mas você vai para o inferno, você vai queimar no fogo do inferno. Aquilo vai provocar a pessoa. Viva uma vida, nós devemos viver uma vida tão feliz, tão alegre, tão abundante, que a pessoa vai olhar e vai falar: o que é isso? Eu quero o que esse rapaz tem. Eu quero o que essa moça tem. Ele tem uma coisa diferente por dentro. Porque muitas vezes você sair cutucando a onça com a vara curta, querendo ir lá e descer goela abaixo, é que o irmão Branda falou aqui, é lançar pérola aos porcos. Nós devemos pregar com a nossa vida, ir lá, às vezes entregar um folheto e falar e mostrar para a pessoa, tudo bem. A pessoa já mostrou que não quer, já falou, você ficar insistindo, causa isso aqui. Eles não aceitam, porque é o mesmo espírito de Caim. Eles acham que eles têm o que é correto, a adoração correta. Eles acham isso. Então, aquele mesmo espírito de Caim que matou Abel, está dentro daquela pessoa. Só não mata porque as leis não permitem, mas se pudesse, faria o mesmo. Agora, em vez de acertar a forma que Deus vindica a sua verdade, a maneira que Deus, Ele mesmo entra em cena e diz: é isto, estes sinais seguirão aqueles que creem. Eu estarei convosco, mesmo em vós, um pouco mais, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu estarei convosco, até mesmo em vós. Veja, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Vem, Caim não me verá mais, mas você sim. Abel, vê você? Porque é a mesma coisa, em vez de chegar e dizer: bem maravilhoso, nós vemos Deus operando no meio do povo. Vamos fazer isso? Não, Senhor. Com o credo, a mesma coisa, a ganância, ou melhor, a inveja, a mesma coisa que Caim tinha, ele requer o sangue do seu irmão. Ele tenta varrê-lo do caminho, se livrar dele. Eles não são nada a não ser um monte de santos roladores. Eles são pequenos. Vem, você sabe o que eu quero dizer? É isto que dá começo ao problema. É aí onde o problema começa. É aí onde os votos são corrompidos. É aí onde a separação do companheirismo. Esta é a coisa que separa os lares. Esta é a coisa que começa a mover a roda em direção ao divórcio. Esta é a própria coisa que rompe o companheirismo. No 37, correto, descobrimos que isso rompe o companheirismo dos lares, isto rompe o companheirismo das igrejas, isto rompe o companheirismo das nações. Essa é a mesma coisa, as nações desejam ver seu próprio caminho. A Alemanha deseja ver seu próprio caminho sozinha. A Rússia deseja ver seu caminho sozinha. A América deseja ver seu caminho sozinha. Vem? E então, veja, é isto.
é o espírito das nações. Você encontra isso, seja onde quer que você vá, você encontra o espírito nacional. Ele tem maneiras diferentes, é tão estranho. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de passar por algumas nações e lhe mostrar. Quando você vai na Alemanha, você encontra um espírito militar. Naquela época tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial. Tudo militar. Você tem que se colocar de pé corretamente, andar ereto, reduzir nas esquinas e tudo mais. É militar. Você vai à França e você encontra um espírito imoral, só mulheres e vinhos e licor e coisas e assim, vem? Você vai à Finlândia, você encontra o espírito leal. Você parece que tudo é honesto, devemos pagar tudo, vem? Isto deve ser feito, isso simplesmente deve ser desta maneira. Não importa quão duro eles tenham que trabalhar, o que custe, isso deve ser daquela maneira. Você vai à América, você encontra um grande piadas, né? É isso que é, vem? Este é o espírito americano. Alguém conta uma piada suja no rádio e todos riem daquilo. Ernie Ford ou alguns deles contando as piadas que eles têm. Você sabe, em todos os lugares, Arthur Godfrey e aquele grupo assim, vem? Esse é o espírito americano. Você encontra dessa forma. Então, aqueles espíritos ficam com inveja do outro espírito. E o que eles fazem? Eles causam guerra. Isso é correto. Agora, veja você, cada nação é controlada por Satanás. Assim diz a Bíblia. Ele é o Deus das nações. Satanás levou Jesus até o topo do monte e disse: lhe mostrou todos os reinos que havia no mundo, todos os reinos de uma só vez, e disse: esses são meus, eu faço com eles qualquer coisa que eu quiser. E faz mesmo. Disse: eu os darei a você, se você me adorar. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Ele sabia que ele seria herdeiro delas no milênio. Agora, vem, então, ele teve que inclinar para ele sabia que ele estava indo. Agora, quando Deus voltar novamente e tomar e fizer seu reino aqui, vem, não haverá nenhum tipo de espírito diferente. Um espírito alemão, um espírito francês, um espírito norueguês, um espírito americano, não haverá isto, haverá um espírito, amém? E o Espírito de Deus vivendo em cada coração, isto é correto, e haverá uma bandeira, uma nação, um povo, uma paternidade, a paternidade de Deus, e uma paternidade do homem, filiação, sim. Então descobrimos por que as pessoas fazem isso, a causa essas grandes agitações e assim por diante. Agora veja, enquanto Satanás controlar isto, haverá guerras e problemas e guerras. Jesus disse em São Mateus 24, disse: ouvires de guerras e rumores de guerras, as guerras e guerras. Por quê? Porque o príncipe da terra, o diabo, o poder das nações. Há um espírito nacional aqui, são diabos. Eles não podem viver um junto com o outro, vem? Você já alguma vez se juntou a um grupo na região dos esquimós, lá em cima, onde você passeia de trenós, de cães, norte do Alasca, e lá em cima, ao redor no território noroeste, quando o guia ali, ele estava testando aqueles cães, chamados huskies, e eles amarram um aqui e o outro ali, e um aqui. Eu disse: para que você está fazendo isto? Disse: eles estão tão cheios do diabo que matariam um ao outro. Veja, apenas matam. Isso é tudo a respeito do que eles pensam. Bem, este é o diabo, vê você?
ele é um assassino, as nações apenas, até mesmo diabos lutando com diabos, vem? Eles apenas lutam um com o outro, mas Deus é todo amor, vem? Então você não pode fazer nada a não ser amar um ao outro. Então veja você, todo o princípio baseia diretamente de volta, aqueles espíritos exatamente de volta ao princípio. Gênesis capítulo, semente, ele produz tudo então, o que temos na terra hoje. Agora, temos guerras e vitórias, grandes vitórias. Aparecerá uma nação e derrotará a outra e dirá: glória, nós temos a vitória, nós a derrotamos. E então a primeira coisa que você sabe, eles se tornam amigos e estreitam as mãos e negociam entre si, e após algum tempo será outro presidente ou outro rei aparecerá, outro governante, outro sistema, e a primeira coisa que você sabe, aqui estão eles, seus netos, estão de volta com metralhadoras, lutando um com o outro. Guerras e rumores de guerras, e outro olhará para o outro. Agora, você me servirá, você sabe que eu sou vencedor, e você é o que aquele que está fora, e assim por diante. Você apenas, como ouvi certa vez, uma observação: Deus fez o homem fez os escravos. Deus não fez o homem para governar sobre outro homem. Deus fez os homens para serem irmãos, isto é correto, para ser irmãos, não para governar um sobre o outro. Nenhuma raça superior, nenhuma nação superior, nenhuma língua superior. Nós temos uma língua celestial, vem? Isto é correto. Nós temos uma irmandade. Este é o homem, não importa quem seja ele, seja por que devemos lutar e matar um ao outro, mas eles fazem isto. Então, às vezes, uma boa nação ou uma nação que tem um sistema em si está tentando fazer o que é correto e lutando pelos seus direitos, e uma nação maligna virá sobre ela, e então aqui eles vencerão, e esta nação se tornará aquilo, e então de um lado para o outro, apenas mudando de um lado para o outro, as nações têm tido muitas grandes vitórias nacionais, que eles tentam, como eles têm tentado lutar pela liberdade, pela sua liberdade, e o que eles seguram para si mesmos, e eles têm que, enquanto Satanás os estiver controlando, eles continuarão a lutar, mas eles têm vencido muitas grandes vitórias. Poderemos voltar do próprio princípio e mostrar onde nação tem governado sobre nação, e celebrarão de grandes vitórias, e assim por diante, como na Primeira Guerra Mundial. Quando tivemos a Primeira Guerra Mundial, quando muitas nações se ajuntaram e se reuniram na terra, na Alemanha, e onde a Bélgica e outras nações diferentes estavam lutando sobre bandeiras diferentes, foi chamado Primeira Guerra Mundial. E não tem como fugir disso, estava profetizado que seria assim, que seria guerra após guerras. Os homens, se tivesse Deus, se Deus controlasse, não poderia todo mundo viver em paz, cada um na sua nação? Ninguém precisava construir bomba atômica, ninguém precisava construir bateria antiaérea, nada. Cada um vivendo na sua nação, um vendendo para o outro, mas não, é um com medo do outro, é um atacando o outro, é exército nas fronteiras. Por quê? Porque estava profetizado. Enquanto Satanás estiver aqui governando, vai ser assim. Por isso que a nossa esperança não é aqui. Se nós tivéssemos confiado em governos, em política, em segurança, em exército, nós estaríamos mais perdidos do que os perdidos. Mas não, nós sabemos que existe um rapto, existe uma promessa,
Existe uma mensagem, existe uma válvula de escape para nós. Não é aqui o nosso descanso. Temos que trabalhar, temos que plantar as batatas e não enrolar com as amas, sim. Casar, ter filhos, criar família, sim. Mas não com esperança de construir, viver eternamente aqui. Porque isso aqui está dominado pelo inimigo. Agora, tem 2 irmãos assentados aqui, ou 3, talvez 4 de vocês, que pode lembrar daquilo. Eu posso me lembrar dela. Estou com 54 e eu, como um garotinho, me recordo, com cerca de 8 ou 9 anos de idade, em 1914, vejamos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eu estava com 5 anos de idade quando ela estourou. Eu recordo quando eles disseram que haveria uma guerra, e meu pai tinha cerca de 22 e eles tiveram que mandá-lo para a guerra. Eu não podia pensar naquilo. Mandando meu pai para a guerra, ele subia pelo caminho, ele estava em um carroção de molas e ele descia até o armazém, que ficava a várias milhas abaixo de nós, e ele tinha um saco de feijões ali. E eu disse, eu apanharei os feijões, e pensei, se eles vierem e começarem qualquer guerra, eu acertarei com esse saco de feijão. Se eles vierem, vem. Agora, eles eram apenas pensamento de guerra, meu pai tendo que ir para a guerra. Imagina, a criança pensa assim, e a mãe pensa, meu filho indo para a guerra. A mãe cria com todo carinho o filho, e a hora que ele faz 18 anos, guerra, seu filho vai ter que pegar uma metralhadora e atacar e matar uma pessoa que ele nunca viu na vida. Este mundo é dessa forma. E história, diz que muitos pais escondiam os filhos, faziam eles se casar, casamento combinado, tudo para fugir da guerra, para os filhos não ir para a guerra, porque os casados iam primeiro os solteiros para a guerra. E aí voltava, venceu a guerra, vamos trazer os jovens de volta nos navios de guerra. E eles voltavam, e quando a família inteira na expectativa ali, não sabia se o filho estava vivo ou morto, e muitas vezes aí vinha um filho lá, sem uma perna, sem um braço, voltando da guerra. Era dessa forma, é dessa forma até hoje. E muitas vezes a mãe e o pai estavam ali, toda a família esperando o seu filho retornar da guerra, recebia uma bandeira dobrada com uma medalha em cima e entregava para a mãe, e a mãe esperando o filho. Não, seu filho é um herói, ele morreu na guerra. E aquilo tudo que a mãe tinha, o filho que ela criou. Mas nós temos um lugar onde uma mãe não vai chorar sobre um caixão, um filho não vai chorar sobre um caixão. E é por isso que nós estamos aqui, lutando, com a nossa mensagem em mãos, com a nossa Bíblia em mãos. Nós estamos aqui lutando. É por causa de um lugar onde não haverá guerras. É por causa de um lugar onde será eterna paz. Onde nós vamos poder viver eternamente sem isso. Bem, a corneta tocava e o compre seu bônus e assim por diante. Como todos nós lembramos disso, nós iremos e teremos esta guerra mundial. Acabaremos com isso e então eles organizarão o que eles chamam de Liga das Nações, e então haverá uma paz eterna, e isso é tudo. Não mais guerra. Em uns 20 anos apenas estaremos bem ali de volta novamente, simplesmente tão quente como nunca em outra guerra mundial. Vem guerras, por que ganância, inveja, vem? Tão logo que Kaiser deixou a Alemanha, então um certo sujeito chamado Adolf Hitler apareceu, um austríaco, e deixou a mente daquelas pessoas todas dispersas, o qual foi inspirado pelo demônio, e eles podiam derrotar o mundo, aí está você, vem. E essa inspiração que pega esses homens, espalha pela nação,
e todo mundo fica daquele jeito, a perseguição começa a vir de tal forma que, se tem uma família e um filho trai a nação, vai contra aquele sistema, ou fala, o próprio pai entrega o filho. Tem uma história que diz que o homem, eles estavam passando fome na Rússia, é gelo, lá é muito frio, não é como no Brasil, que a plantação nasce o ano inteiro, não, lá então, tudo que eles plantassem, tudo era pro governo, qualquer coisa, se você plantasse uma batata na sua terra, era para o governo, e o governo pegava e distribuía. E aí o homem viu aquelas crianças passando fome, seus filhos passando fome, foi lá em cima do terraço dele, da casa dele, colocou um pouco de terra e plantou feijão ali. E plantou, e o feijão estava nascendo. E o seu filho, o próprio filho, viu que o pai estava fazendo aquilo, plantando escondido, foi lá e entregou ele para o Stalin. Aí ele pegou aquele pai, foi morto porque estava plantando feijão escondido. E aquele filho recebeu uma medalha como herói. Então é o que o irmão Branham está fazendo aqui, ó. Deixou a mente daquelas pessoas toda dispersa na Alemanha, mas não foi só a Alemanha, foi no mundo inteiro. E é isso que o diabo faz. Olha o nível que ele chega, ele invade as pessoas. Por isso que nós não queremos nada aqui. O mundo está desse jeito porque a noiva está aqui ainda. O dia que nós não tiver mais aqui, a coisa não vai ficar boa nesse mundo. E o diabo contra o diabo novamente. Vê você? E assim, e as pessoas inocentes daquelas nações que eles simplesmente guiaram um ao outro para a guerra, para a guerra, para a guerra. E sempre tem sido assim. Agora, descobrimos então a primeira coisa que você sabe, outra guerra se aproxima agora, novamente. O mundo todo gira para a guerra novamente, com melhores instrumentos, melhores aviões e bombas maiores, e eles lutam e derramam sangue, e morrem e passam fome e frio e tudo mais. Guerra, guerra, guerra. Então, haverá um dia que chamamos dia V. Foi daí onde extraí esse tema, dia V, dia da vitória. Aquele foi um dia que eles tomaram a vitória, onde os exércitos tomaram a vitória sobre todos os outros exércitos. O dia V, agora, houve um dia V, então, o dia V, o dia D é quando eles foram lutar. O dia V é quando a paz foi assinada. Quando a Alemanha e o restante eles aliaram todas as nações, se renderam, e as outras nações, e o que fizeram nós? E o que fizemos nós? No dia V cantamos hinos, nós gritamos, nós jogamos nossos chapéus para cima, nós demos tiros para cima, nós chamamos, nós sopramos os apitos, nós tocamos tambores, nós tocamos músicas, nós batemos nas costas um do outro. O que foi isso? Foi o dia da vitória, tivemos a vitória como estes, ora, nós sentimos, nós vencemos. Eles venceram o nazismo e eles estavam felizes por aquilo. As bandeiras subiram, as trombetas soaram e o que tempo tivemos? A vitória, vitória, vitória. Nós ganhamos. Isso foi uma grande coisa, isso trouxe paz para as nações cristãs, assim chamadas, e tivemos um tempinho de alívio, alguns dos rapazes que estavam partindo para casa e assim por diante, mas muitos grandes, aqueles dias foram muitos deles e grandes guerras. Mas, você sabe, por todo o caminho por onde tem havido aquele tipo de batalha, tem havido também pessoas que creem em Deus, que têm tido muitos dias vezes também, tem sido dos dois lados, onde a lente tem focalizado e ido para o outro lado, com o dia V, também onde isto focaliza na palavra, a Escritura, isso traz às vezes outro dia V. Tivemos muitos deles, grandes batalhas contra os nossos inimigos, e Deus tem tido grandes homens aqui, de pé, à frente, que têm sido capazes de capturar através do Espírito de Deus,
e os pensamentos das pessoas e lançar isto no reino de Deus lá embaixo e sair vitorioso. Lutamos com isso todo dia. Cada cristão luta uma batalha todo dia e estamos em combate neste momento. Acontece constantemente dentro de nós, entre o certo e o errado. Devemos receber isto. Que devemos fazer? Devemos inclinar para o mundo? Devemos entregar esse pensamento que temos? É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lutando, trabalhando até quando Jesus voltar. Então, estamos em um combate. E os heróis de Deus sempre tiveram combates. E você, igrejinha, recorde, aqui atrás, você é uma parte daquela unidade. Você é um posto de destacamento aqui atrás. Agora, você sabe que um posto de destacamento você deve saber, por ter alguns deles bem aqui ao seu lado. Então, você é um posto de destacamento ali atrás, em algum lugar, para sustentar as bandeiras e para fazer o que é correto e para continuar clamando que Jesus Cristo é a única esperança do mundo, não a igreja metodista, a igreja batista, a ideia presbiteriana, católica ou judaica, ou seja o que for, raça, clã ou cor, não é isto, é Jesus Cristo, vem, e é Ele é o nosso vencedor, é Ele é o capitão-chefe do movimento, e estas são as suas ordens, temos que executar as ordens. Como você poderia, alguns de vocês rapazes que serviram na guerra, como poderia você alguma vez, o capitão dá uma ordem, e você vira e faz algo ao contrário? Ora, você bagunça todo o exército, isto é correto, ele te colocará em uma grande confusão. Você tem que executar as ordens, e a única maneira que você pode fazer isso é focalizar, vendo o propósito, tudo o que há a respeito daquilo, correto. E a ordem é essa, para ir e pregar o evangelho a todo mundo, para viver a Bíblia, viver essa mensagem. Isso parece com a vida cristã. Se a pessoa não está absolutamente centralizada em Cristo, a vida cristã parece reter muitas decepções, mas essas decepções são a vontade divina de Deus acontecendo por nós. Agora, não parece que isso seria aquilo, mas é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele nos deixa chegar ao rio para ver o que faremos. Moisés guiou os filhos de Israel diretamente para o caminho do dever, e o exército de Faraó estava atrás dele, e a poeira se levantando de 500.000 de homens do exército, e aqui estava 2 milhões de judeus desamparados, sem nada, ali de pé, homens, mulheres, crianças, e assim por diante, e o mar vermelho o havia barrado, e o mar morto o havia cercado, e ele não havia nenhum lugar para ir. Mas Moisés teve um dia a ver. Quando ele orou, ele saiu e começou a clamar, e o Senhor disse: por que você está clamando a mim? Eu te comissionei para fazer isto. Diga aos filhos que sigam em linha do dever. Amém? Aí está você. Não clames a mim. Você está comissionado a levar estas pessoas para lá. Apenas lhe diga para seguir em frente. Permaneça corretamente no caminho do dever. Amém? Que coragem isso deve ser para aquelas pessoas que estão enfermas. Que coragem isso deve ser para o apóstata. Volte e comece de novo. Permaneça na linha do dever. Abrir os mares vermelhos é obrigação de Deus. É obrigação de Deus. Você apenas fale e siga em frente. Isso é tudo o que você tem que fazer.
Isso é tudo que nós temos que fazer. Seguir em frente. Não parar, não desanimar. Estar cada dia com as nossas espadas desembainhadas. E então ele disse, falando de Josué, então ele disse, eu preciso de tempo, preciso de luz, pare, amém? Ó Deus, Deus ouviu a palavra do homem e parou o sol, ele permaneceu no mesmo lugar por 24 horas, até ele seguir, iluminou cada um dos inimigos e os trouxe. Eles não podiam, não lhe deram tempo para que ele mobilizasse novamente. Ele continuou se movendo. E mesmo assim, Josué rendeu a sua vida e se deitou no pó da terra. Mas quando este grande príncipe chegou, Cristo, aquele que Daniel viu, aquele grande guerreiro, Daniel, no meio do tempo de todos os problemas e coisas assim, o grande, onde se tivéssemos tempo poderíamos nos referir a ele, não obstante, ele deitou no pó da terra, ele disse, repousarás a tua face, de sorte que naquele dia, mas Daniel, tu levantarás novamente. Agora, a promessa lhe havia sido dada para todos aqueles heróis, até que finalmente veio o tempo, naquela hora crucial, que devia ser pago. Jesus veio à terra, ele conquistou cada enfermidade, ele conquistou tudo. Agora, ele devia conquistar a sepultura, ele conquistou a morte não podia permanecer em sua presença, ele nunca pregou em um funeral. Não, Senhor, a viúva de Naim saiu com seu filho assim, ele parou e ressuscitou, que coisa! Sim, Senhor, ele provou que ele tinha o poder sobre a morte. Amém, irmãos, vamos nos colocar de pé. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essas guerras naturais, elas não são para nós. A nossa guerra é espiritual. E por isso estamos aqui, com a nossa mensagem empunhada. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor nos fez, ó Deus. Obrigado por essa mensagem, ó Pai, onde o Senhor nos mostra, o Senhor nos encoraja, ó Deus. O Senhor nos encarrega, ó Pai, de estar, ó Pai, à frente dessa batalha, ó Pai, cada irmão enfermo, ó Pai, cada irmão que está desanimado, que o Senhor possa animar, ó Pai, que eles não possam olhar por essas guerras e rumores de guerras, mas sim olhar para a grande mensagem que nós temos, ó Pai. O grande capitão-chefe, que é o Senhor, está à frente da nossa batalha. Então nunca vai faltar nada para nós, ó Pai, nunca vai faltar o alimento, nunca vai faltar, ó Pai, a nossa água, o nosso pão, ó Deus. O Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos fez, ó Pai. Continue conosco, assim como o Senhor continuou com esses grandes homens, que teve esses grandes dias, Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai. Nós estamos nessa batalha, ó Pai. Nós também vamos ter o nosso grande dia V, onde nós vamos ser transladados, vamos ser arrebatados, ó Pai. Vamos embora deste mundo, Senhor, viver com o Senhor. Em Teu santo e precioso nome nós te agradecemos, Senhor. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você está em necessidade e você quer uma vida pentecostal para começar a sua igreja. Todos nós queremos isso. Todos nós céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo.
cumprimente o seu irmão e volte para casa abençoado. Amanhã, o dia todo, o culto ali em Campinas. Aqui em Pedreira, a igreja estará aberta, escola dominical e à noite. Deus abençoe a todos. Volte para casa abençoado.